Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Srimati Hridayananda Das Goswami Prabhupada Pramadaya Siddhanta. Hare Krishna. Então, nós estamos continuando com o capítulo da descrição do sistema Varnashrama, onde Krishna está fazendo uma apresentação breve de como era organizada a sociedade ideal na época de Krishna, né? Depois se pega. Então, vamos repetir comigo aqui. Evam Vrito Gurukulem Vasid Bhoga Vivarjitam Vidya Samapyate Yavad Bhibrad Vratam Akanditam Evam Vrito Gurukulem Vasid Bhoga Vivarjitam Vidya Samapyate Yavad Bhibrad Vratam Akanditam. Ninguém quer tentar, não? Vai pra casa. Não? Evam Vrito Gurukulem Vasid Bhoga Vivarjitam Vidya Samapyate Yavad Bhibrad Vratam Akanditam. Obrigado. Vasid Bhoga Vivarjitam Vidya Samapyate Yavad Bhibrad Vratam Akanditam. Evam, assim, Vritam, ocupado, Gurukulem, no ashram do mestre espiritual. Vased, ele deve viver. Bhoga, gozo dos sentidos. Vivardita, livre de. Vidya, educação védica. Samapyate, seja completada. Yavad, até que. Bhibrad, mantendo. Vratam, o voto de Brahmacharya. Akanditam, sem romper. Repita comigo, até que tenha completado sua educação védica. O estudante deve permanecer ocupado no ashram do mestre espiritual. Deve permanecer 100%. Livre de gozo dos sentidos. E não deve quebrar o voto de celibato.
Brahmacharya. Vou repetir sozinho. Até que tenha completado sua educação védica, o estudante deve permanecer ocupado no ashram do mestre espiritual, deve permanecer 100% livre do gozo material dos sentidos e não deve quebrar o voto de celibato, Brahmacharya. Então a gente estava falando do Brahmachari, né? Que era um aluno, e eu estava enfatizando na aula passada, e vou voltar a enfatizar aqui, que a gente está descrevendo um sistema social védico, né, de outra era, que não é realmente aplicável nos dias de hoje. Era uma época, né, de uma sociedade agrária, muito diferente da nossa sociedade pós-moderna e tal. E nessa sociedade, então, e o Gurukula, que o Brahmachari, o Gurukula, era uma criança indo estudar. Então não é um adulto que de repente quer cultivar o despertar, que vai atrás. Aqui ele está falando de uma criança, e essa criança então fica lá estudando. Gurukula, Kuli é casa do Guru, ele fica lá estudando, porque as escolinhas eram na casa do professor, ficava mais fácil os professores, né? Não tinha que ir para a escola. Os alunos, a escola ia para o professor, então na casinha do professor eles sentavam lá no quintal, né? Era bem simples, né? Você tem que imaginar tudo bem pequenininho, vilarejozinho, aí tinha lá o professor, né? O guru, o Brahmana, ele dava aula, então ele era o guru ali, aí as crianças viam, ficavam lá com ele, algumas vinham de mais longe, então ficavam dormindo lá com ele, morando com ele, outras vinham de mais perto, podiam voltar para casa, mas era uma vida bem simples, e durante esse período a pessoa tinha que ficar lá, né? Obviamente, sem quebrar o voto de celibato. Por quê? Porque é uma criança ainda. Pelo amor de Deus. É um adolescente, não dá muito certo, né? Já viu o que acontece quando adolescentes começam a fazer sexo por todo lado, não dá muito certo, né? Gera todo um distúrbio, que aí tem relacionamentos quebrados, filhos indesejados, gravidez indesejada, é uma bagunça tremenda, né? Você não está pronto para ter um filho, você não pode ter sexo, né? Então, a pessoa só estava ainda evoluindo, estava ainda, né, imatura e tudo isso, então ela tinha que ficar lá mantendo seu voto de celibato até que ela se formasse, e aí o conceito, né, o rito de passagem, né, assim a gente pode dizer, usar essa palavra, o rito de passagem védico era educação. Então a pessoa se formando da escola, ok, agora agora vai, né, fazer o que você veio fazer aqui no mundo, né, daí a pessoa já ia, não tinha depois, né, faculdade. Aqui acabava o Gurukula, né, o Gurukula acabava, você está formado. Vai com a vida, né? Boa sorte. Aí você tinha que se virar, você já era um adulto, né? E aí já se esperava mesmo, você é adulto, agora casa mesmo, tenha filhos, né? Cuide dos seus pais, enfim, comece a fazer o que você veio fazer de acordo com o seu Varna. Vai lá cuidar do seu Varna como Grihasta, que ele vai estar falando sobre os Grihastas daqui a pouco. Então esse é o conceito. Mas aí Krishna vai falar um pouquinho mais, em casos mais especiais. Verso 31, repita comigo. Se o estudante Brahmachari deseja ascender aos planetas Maharloka ou Brahmaloka, deve então entregar todas as suas atividades ao mestre espiritual e observando o poderoso voto de celibato perpétuo, dedicar-se aos estudos védicos superiores. Olha só então, eu vou repetir sozinho, se o estudante Brahmachari, o estudante que é um Brahmachari, deseja ascender aos planetas Maharloka e Brahmaloka, então assim na cosmologia védica, esses são os últimos planetas, são the best, isso aqui é além da primeira classe, entendeu? Você está lá tipo Deus, você já está quase saindo do universo. É tipo as regiões que ficam na porta de saída do universo. Então é super alto isso aqui, é uma promessa e tanto. Está sendo prometida uma grande coisa, assim. Maharloka e Brahmaloka, comparado com o Senhor Indra, né? Não fique chateado comigo, o Senhor dos Trovões, né? Não é nada. Porra, né? Caiu lá. Pau! O quê?
Então não é nada assim, nada. Então Maharloka é um grande lance mesmo. E Brahmaloka, então, é o último planeta, o planeta do seu Brahma. Já é um planeta praticamente não material, já é feito só de, da energia mais sutil, praticamente só, quase já espiritualidade. Então, muito elevado. Tem uma grande promessa que ele faz. Então, assim, quem estava com esse foco, ele então ficava, ou seja, ele se tornava um propagador do conhecimento védico para o resto da vida. Então, era uma escolha, de se tornar o equivalente hoje, se virar padre, você ficar lá, em algumas instituições chamam de virar sannyasi. Você ficava dedicado ao cultivo, ao estudo e, claro, naturalmente, ao compartilhar do conhecimento bramínico. Aqui a gente está puxando a história para o lado. Você pode ver que a gente não está falando de yoga. Eu vou chamar a atenção para isso também, que tem que chamar a atenção. Aqui a gente está falando do sistema social védico. A gente está falando de algo mundano ainda, tanto que a promessa para esse brahmachari não é voltar ao Supremo, voltar ao lar. Interessante isso, Reparar isso. Diferente como na Bhagavad Gita, o próprio Krishna que está ensinando isso aqui, na Bhagavad Gita, várias vezes ele fala, se você fizer esse caminho aqui do yoga, você virá a mim, você nunca mais vai renascer, você vai se libertar. Então, o yoga promete algo ainda muito melhor do que isso aqui. Ele está prometendo libertação espiritual eterna, voltar à morada de Deus, porque é um caminho espiritual. E já aqui é um caminho religioso, não é um caminho, eles não estavam adorando Deus, porque se estivesse adorando Deus, o resultado não seria tão pequeno como nascer em Maharloka ou Brahmaloka, porque o resultado de você se dedicar a sua vida a Deus é iluminação, é Kaivalya na linguagem dos Yoga Sutras. Você nunca mais vai voltar, você nunca mais vai renascer, você está livre dos gunas para sempre. Então repare bem que a gente não está falando aqui, tem uma confusão de achar que isso aqui, por exemplo, a tradução aqui, mestre espiritual, a palavra é guru em sânscrito, aqui no verso a palavra é guru, não está escrito mestre espiritual, está escrito guru, e guru é a palavra para professor em sânscrito, então é o professor, então podia traduzir, se o estudante ficar, deve então entregar todas as suas atividades ao professor. É o que está escrito aqui, ao professor. Porque se você de fato encontrar um mestre espiritual autêntico e aí se dedicar ao mestre espiritual autêntico, aí o resultado, de novo, é muito melhor do que Maharloka e Brahmaloka. Porque você atingiu a perfeição. E melhor ainda, a boa notícia é que Krishna não pede para você, não precisa entregar todos os resultados ao mestre espiritual. Porque não é isso que Krishna ensina na Bhagavad Gita. Ele fala, não, faça tudo como oferenda a mim, Krishna fala. Ou seja, siga com a sua vida bonita, bem feita, honrosa, bacana, buscando a excelência em tudo que você faz, porque você está fazendo isso como oferenda a mim. Então não precisa também do vínculo com o Guru para você atingir a perfeição. Você precisa aprender, claro, em algum momento você precisa aprender, receber o conhecimento. Mas Krishna não fala na Bhagavad Gita que você precisa ficar lá grudadinho, lá como um minionzinho, lá aos pés disso. Ele não fala isso. Ninguém fazia isso antigamente. Você não vai ver esse padrão no Srimad Bhagavatam como um todo. Você não vai ver isso. O único caso que você vê no Srimad Bhagavatam de discípulos grudados no mestre espiritual é quando o Guru não é uma figura muito boa. Como Durvasa Muni. Durvasa Muni está lá cheio de minion. Tinha uma super seitazinha cósmica rolando. E mantinha todo mundo lá, tinha que seguir ele, 10 mil, ficavam lá grudadinho nele, mas ele não era gente boa. Opa, também tem que tomar cuidado, né? Pô, pior que Indra, né? Tem que tomar cuidado, eu vou apagar esse negócio aqui. Porque ele ficava com raiva e amaldiçoava as pessoas, tentava matar todo mundo que falava, qualquer coisa fugia assim. Enfim, Krishna Nrsingadev está aqui, né? Então, ele fala que os devotos são destemidos, né? Então, né, ele não era um mestre espiritual, ele era um guru místico. Ele ensinava técnicas de yoga para atingir poderes místicos. Lembra que a gente fez o capítulo sobre poderes místicos? Ele era um guru de poderes místicos, não de espiritualidade, não do yoga.
Ele não era um mestre em yoga. Ele era um mestre em poderes místicos. E esse guru aqui era um guru de assuntos bramínicos da cultura, o que a gente chamaria hoje de cultura hindu. Então aquela coisa, rituais e casamento, como é que faz as coisas, regras morais, né? Esse tipo de informação, alguns deles eram astrólogos, entendeu? Esse tipo de informação. Mas mesmo assim, olha que legal, a recompensa dada, olha que bonita a cultura que tinha esse foco em educação. É muito legal. E não é à toa que a cultura toda é tão bonita. Porque o foco, olha só como era glorificada a posição de professor. Olha só, ao ponto de, se você se dedicar a esse caminho de ser professor, você vai ter um mega karma, assim, concebível. Não é interessante? Vocês, professores, quem sabe vocês também vão para Maharloka ou Brahmaloka, né? Merece, né? Depois de tudo que vocês aguentaram aqui nessa encarnação como professor, merece. Mas enfim, então bem interessante isso aqui. Aí ele joga, não, aí nesse caso, né, tem mais um complicativo aí que pede, né, celibato perpétuo. Que é um pouco complicado, né, para qualquer um também não. Então nesse caso, poderoso voto, né, Brihat Vrata, o grande voto de celibato. É legal isso, desculpe interromper tanto nesse verso aqui, mas é legal esse ponto também, porque eu vejo assim as pessoas minimizam um pouco essa questão do voto de celibato vitalício. E é interessante que nas escrituras védicas ele não é minimalizado. Falei isso direito? Não é, entendeu? Quando alguém faz, é um grande lance, como Bhima, né? Bhishma, né? Quando Bhishma Deva faz o voto de celibato, é um grande lance, é chocante, todo mundo fica chocado, os deuses ficam chocados. Não era uma coisa, você também? Não, era o quê? Como pode? Todo mundo ficava muito impressionado. Então foi uma coisa assim muito impressionante. Todo mundo falava, todo assim um pé. Poxa, ele fez? Nossa, caramba. Era um grande lance. E aqui Krishna está falando, olha, um grande voto que vai te dar um resultado super poderoso, porque é tão difícil. Que é que muitos falam que são celibatários, mas depois a gente vê que não são, né? Então isso não é muito legal. Ok, verso 32. Repita comigo, dessa maneira. Iluminado com o conhecimento védico, em virtude do serviço prestado ao Guru, livre de todos os pecados e dualidades, deve adorar-me como a super-alma, como apareço no fogo, no Guru em seu próprio eu e em todas as entidades vivas. Vou repetir sozinho. Dessa maneira, iluminado com conhecimento védico em virtude do serviço prestado ao Guru, livre de todos os pecados e dualidades, deve-se adorar-me como a super-alma, como apareço no fogo, no Guru, em seu próprio eu e em todas as entidades vivas. Então agora começou a ficar espiritual mesmo. Então o que a gente fala agora é essa pessoa. Agora sim, ele deve então começar a adorar qual nível? Super-alma. Começou falando do nível de super-alma, que é a manifestação de Deus no coração de tudo e todos. Então ele fala assim, agora essa pessoa, se ele quiser realmente, né, o prêmio final, aí sim ele deve começar a se tornar transcendental. Agora sim ele está se tornando um devoto, um transcendentalista, um yogi, porque agora ele vai começar a adorar Deus, Krishna. Ele falou fogo, Guru, nele mesmo e em todas as entidades vivas. Por que ele começou com fogo? Porque os brahmanas dessa época, como eles faziam parte da religião, a religião praticada, a religião védica, de novo, religião, estou usando aqui a palavra para indicar a religiosidade mundana de adoração aos semideuses.
Não estou falando do caminho do yoga, da espiritualidade. Então a religião védica, o foco, assim, a peça-chave, tinha muitas coisas, mas a peça-chave do trabalho do Brahmana eram os rituais. E dos rituais, assim, a peça-chave de todos os rituais era o tal do cerimônia de fogo, a gente chama de Agnihotra, a cerimônia de fogo. Esse era o beabá, o básico, o início, sabe? O modelo da coisa toda era centrada no fogo, onde se fazia assim um fogo ritualístico e eles invocavam ou diferentes entidades, né, como o deus do sol, da chuva, né, ou, né, para os mais avançados, para os yogis, os devotos, eles invocavam a própria presença de Deus. Mas basicamente o que todo mundo estava fazendo era invocando, né, com foco em adoração aos semideuses. Né? Então, era bem comum, até hoje você ainda vai ver isso, brahmanas fazendo essa cerimônia de fogo todos os dias, como um ritual diário, nem a gente faz aqui o nosso arati no altar, eles faziam todos os dias. Não sei se alguém conheceu aqui Tripati Swami, que vinha aqui para a região muito, lembra? Aí ele fazia, ele tinha recebido a ordem do mestre espiritual dele, todo dia ele fazia. Ele falava, pior das hipóteses, quando ele estava viajando sem parar, não podia, ele fazia mentalmente. Entendeu? Então tem umas pessoas que até hoje eles fazem cerimônia de fogo. Então Krishna quer que ele veja ele, Deus, a super-alma no fogo, porque aí torna aquele ato um ato de conexão espiritual. E aí no Guru, nele mesmo e em todas as entidades vivas. Continuando. Repita comigo. Aqueles que não são casados. Sannyasis, vanaprastas e brahmacharis jamais devem se associar com mulheres. Através do olhar, tocar, conversar, brincar ou se divertir. Nem devem jamais se associar com nenhuma entidade viva ocupada em atividades sexuais. Olha só como é hardcore, olha só. Olha só como é que era uma sociedade muito conservadora. Muito conservadora. Mas assim, com o pé no chão prático, né? Então, aqueles que não são casados, o que significa? Porque você tem que entender que quando fala que não é casado, significa que está praticando celibato. Não é que não é casado. Aí está lá no Tinder. Não, não é isso. Aqui não casado significa nada de sexo, porque se você vai ter sexo, você tem que estar casado. Entendeu? Então aqui a pessoa está praticando celibato. Aqui, né, na tradução, aqui no verso não está, mas na tradução listaram, né, sannyasi. Sannyasi é aquele que fez o voto vitalício público de celibato perpétuo. Então esse certamente, né, tem que pensar 10 vezes. Vanaprastha é aquele que se ausentou, já está se aposentando, está fazendo um voto também de não, né, de abandonar, já casou, já teve filho e tudo, e agora parou com isso tudo. E o brahmachari que acabou de fazer esse voto intenso. Então, essas pessoas não têm casamento, eles não estão numa casa, literalmente eles não estão, é bom entender isso, eles não estão numa casa, eles não têm casa. Não só eles não são casados, mas eles não têm casa. Porque eles são pessoas que estão renunciando à sociedade. Então todos eles tinham que morar de forma muito roots, afastado de tudo. Então, nada de sexo, nada de casa. Vanaprastha, por exemplo, literalmente significa aquele que mora na floresta. Literalmente, Vanaprastha mora na floresta. Sannyasi, então, nem se fala, ele renunciou tudo, ele não pode ter uma casa, cama, nada disso, ele está totalmente, ele andando, dormia debaixo de uma árvore, esse tipo de coisa. O Vanaprastha, pelo menos, podia fazer uma cabaninha na floresta. O Sannyasi, não.
Não era essa a ideia. Era ficar andando, perambulando, dormindo debaixo de uma árvore. Até em outro verso você vai ver Narada Muni falando, não pode, né, Narada Muni falando, não pode dormir 3 noites no mesmo lugar, não é isso? Não pode dormir 3 noites no mesmo, nem mas essa árvorezinha aqui, que eu, não, você não pode dormir 3 noites, deu, agora tu acha outra árvore. Senão você vai ficar pegado, e daqui a pouco você vai pendurar aí um quadrinho, botar um, que isso? Que porcaria é essa, né? Daqui a pouco você bota seu chinelinho aí, pendura um negócio, um incensário, não, para com isso. Daqui a pouco, bota a cortina assim. Não, né? Vai dormir debaixo de outra árvore. Então então de novo, não é nada que a gente está fazendo hoje, ninguém faz isso hoje. Né? Era outra cultura mesmo. E de novo, isso aqui não é o caminho do yoga. Krishna não pede nada disso na Bhagavad Gita. Ele está descrevendo o sistema social daquela época. Então, hardcore, porque, né, se a gente for sincero, um homem que está olhando, tocando, conversando, brincando, se divertindo com mulher, ele não vai ficar celibatário muito tempo. Vou ser sincero, né? Pelo menos não todos. Pelo menos isso a gente pode concordar, né? Certamente não é todos os homens celibatários que olham, tocam, brincam, se divertem com mulheres que vão ficar celibatários, correto? Todo mundo está de acordo, né? Então, é o que é, né? Krishna bota a coisa como ela é, não tem enrolação. Ok. Versos 34 e 35, repita comigo. Meu querido Uddhava, limpeza geral, lavar as mãos, tomar banho, executar serviços religiosos ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, prestar adoração a mim, visitar lugares sagrados, cantar japa, evitar o que é intocável, não comestível, ou que não deve ser discutido, e lembrar-se de minha existência dentro de todas as entidades vivas, como a super-alma, constituem juntos os princípios que todos os membros da sociedade devem seguir através da regulação da mente, palavras e do corpo. Então agora ele está falando geral. Olha que sociedade linda que Krishna gostaria. A sociedade ideal, né, na visão de Krishna. Olha que legal, todo mundo. Meu querido Uddhava, limpeza geral, primeiro item. Primeiro item, Socham. Primeiro palavra, Socham. Então no yoga você vai ver lá, né, Patanjali, nos yamas e niyamas. Primeiro niyama lá, Socham. Primeira coisa, Socham. Limpeza, e Krishna na Bhagavad Gita fala de limpeza. Então sempre tem esse destaque de limpeza, porque limpeza invoca estados mais elevados de consciência. Você já experimentou isso, né? A gente chama isso, né, de sattva. Você invoca mais sattva para a sua vida e, portanto, isso ajuda a sua mente a acessar pensamentos melhores, a ficar mais calmo, né? Você opera melhor quando você cultiva Socham. Então, nessa sociedade, limpeza geral, lavar as mãos, tomar banho, para enfatizar o ponto, também é listado. Executar serviços religiosos ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol. Então tinha esses hábitos, né? Assim, essa ideia de, para tipo você não esquecer, o sol está aí, né? De novo, numa cultura não industrializada, você vê o sol e aí você está bem vendo, né? Ele meio que nasceu, está em cima, tá, né? Você está bem presente. A gente aqui tem um pouco dessa experiência, né?
Se você está acompanhando o sol, diferente do pessoal que está lá em São Paulo, tá, né? Sol, né? Hoje em dia, tantas cidades, tanta poluição que não consegue ver o sol. Mas quando você está numa sociedade normal, você vê o sol. E aí então você, nesses momentos, você para fazer uma oração, ou Gayatri, ou o que seja que você, né? De acordo com cada tradição diferente, a pessoa faria alguma coisa para ter um estado de consciência religioso ou espiritual. E aí Krishna fala, prestar adoração a mim. Então aí sim, ele fala direto agora, né? Prestar adoração a mim. Isso era o perfeito, né? Mama Archanam. Krishna fala. A mim você prestar adoração. Então isso seria o ideal, a sociedade toda assim. Seria uma sociedade transcendental. Aí, visitar lugares sagrados, cantar japa. Legal, né? Aquela prática que a gente faz, a meditação mântrica, japa. Então, o Krishna está falando que todo mundo devia fazer japa. Todo mundo devia adorar ele. Legal, né? Seria muito bom. Todo mundo fazer japa, todo mundo adorar ele, todo mundo visitar lugar sagrado. Agora, uma listinha de coisas a não fazer. Evitar o intocável. O que é o intocável? São coisas nojentas, podres, sujas, né? Aí daí você pode também, aí ele fala também, o não comestível, essas coisas que você não deve ingerir, aí a gente vai incluir aí carne, álcool, drogas, ovo, ainda todas que você não deve, né, ingerir. Então nada intocável, nada não comestível, ou que não deve ser discutido, assuntos, né, que não prestam, como você falar de, né, fofoca, pornografia, essas coisas que você não é melhor nem, né, política. Então, não fala sobre essas, na política eles falavam, mas não fala sobre essas coisas que não devem ser discutidas. E lembrar-se da minha existência dentro de todas as entidades vivas como super-alma. Então esse detalhe último, esse é bem enfatizado, né, por Krishna Bhagavad Gita também, né, de você ver ele em tudo e todos. Isso é bem bonito, isso é um sinal de iluminação, um sinal que o véu de Maya foi retirado já e você está vendo a realidade espiritual, com a presença de Deus em tudo e todos. Isso é bem bonito. Ok, então nessa linda lista que Krishna faz, constituem juntos os princípios que todos os membros da sociedade devem seguir, através da regulação da mente, palavras e corpo. Porque essa é a ideia é que você vai regular a sociedade, o conceito de sociedade é que ele regula o nosso comportamento. Toda a sociedade é assim, todo mundo aqui está vestido, ninguém veio pelado. Por quê? Porque a gente tem um regulamento compartilhado que você não deve andar nu. Então a gente se controlou e botou roupa. Aqui está todo mundo sendo, né, comportadinho, sentado, ninguém está... Ninguém saiu com a bolsa do outro, sei lá. Por quê? Porque a gente tem uma regra de se controlar, né? E todo mundo, ninguém está falando besteira, ninguém está xingando. Por quê? Você controla o falar. Então isso é normal. Sociedade significa você se organizar, mente, palavras e corpo para ter uma linha de conduta socialmente agradável e que vai te elevar e não te degradar. Ok. Bacana, verso 36, repita comigo. O Brahmana, que observa o grande voto de celibato, torna-se brilhante como fogo, e mediante a austeridade séria, reduz a cinzas a propensão a executar atividades materiais. Livre da contaminação do desejo material. Ele se torna meu devoto. Olha que legal, agora eu vou repetir sozinho. O Brahmana, que observa o grande voto de celibato, torna-se brilhante como fogo. E mediante a austeridade séria, tapas, reduz a cinzas a propensão a executar atividades materiais. Livre da contaminação do desejo material, ele se torna meu devoto. Então aqui Krishna está dizendo que
pela prática de tapas, a pessoa vai queimar todo o seu karma e toda a sua propensão à mentalidade kármica. E assim, ficando amala, puro de desejos materiais, ele naturalmente se torna um grande devoto de Deus. Então aqui é sim um caminho para a gente seguir no sentido da gente se livrar, né, de todos os desejos materiais, da nossa propensão a ficar preso no ciclo kármico com os nossos desejos futuros, a gente começar a reduzir isso pela prática de tapas, a gente entrar numa rotina onde a gente está sem esses desejos materiais. E aí sim, você naturalmente nesse estado se torna Madhbhakta, devoto de Krishna. Verso 37, repita comigo. O Brahmachari, que completou sua educação védica, e deseja entrar na vida familiar, deve oferecer a remuneração apropriada ao Guru, tomar banho, cortar o cabelo, pôr roupas adequadas e assim por diante. E pedindo permissão ao Guru, deve voltar para casa. Vou repetir sozinho. O Brahmachari, esse agora é diferente. Lembra que ele estava falando do Brahmachari que não ia largar a profissão, né? O sacerdote lá, ele ia ficar no foco, mas esse aqui não. Esse aqui ele quer retomar a sua vida normal. Então, o Brahmachari que completou a sua educação védica e deseja agora passar para o próximo ashrama. Então ele estava no ashram de Brahmachari e agora ele quer seguir para o ashram de Grihasta, Griha, casa, ele quer ter uma casa, ele quer casar e ter uma casa. Então ele estava com Brahmachari, aluno lá, morando de forma simples na escola do Guru, e agora ele quer voltar para sua casa e ter a sua própria casa também. Então esse Brahmachari deve oferecer a remuneração apropriada ao Guru, ou seja, na escola antiga você só pagava a tuição no final, você só tinha que pagar a mensalidade, você só pagava no final, aí que você pagava o Guru, você fala, ok, agora deu, aí você pagava, aí você tinha que dar alguma coisa, você ficava devendo dakshina, você tinha que dar uma recompensa, né? Dakshina, você tinha que dar alguma coisa nesse momento da graduação, não antes, interessante, né? Mas nesse momento da graduação, sim. Antes, o que ele estava dando? Serviço. Lembra que ele estava lá, servindo, coletando, ajudando, limpando. Então, antes ele estava no serviço voluntário. Na hora de se graduar, já que ele vai começar a ganhar dinheiro agora, vai virar um grihasta, então tem que pagar. Aí ele deve tomar um banho, cortar o cabelo. Lembra que ele estava todo dread? Lembra que ele estava todo, né? O Brahmachari ficava todo dread. A gente falou na aula passada, ele ficava todo super dread e tal, não sei o que, não cortava unha, cabelo, tudo emaranhado, lembra? Mas agora, né, vai voltar para a sociedade, tem que ficar arrumadinho, né? Senão também não vai conseguir casar. Então, cortar o cabelo, tomar um banho, cortar as unhas, dar uma polida e pôr roupas adequadas, né? Que estava lá todo, lembra? Ele estava usando pele de veado, lembra? Como estudante, o Brahmachari, ele estava usando só uma pele de veado amarrado com cinto de palha, vocês lembram? Mas agora não pode ir com pele de veado, cinto de palha para a sociedade, lá para o shopping, que não vai ficar legal, né? Então tem que botar uma roupinha bacana, tá? Última moda, bota uma roupinha bacana. E pedindo permissão ao Guru, deve voltar para casa. Ok, então o nosso Brahmachari agora voltou para casa. E agora ele vai entrar no próximo ashram, o Grihasta Ashram, casar, ter filhos, etc. Mas isso fica para a próxima aula. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Que Krishna abençoe vocês com aquelas qualidades de limpeza e foco nele. Hare Krishna.